vai falar um pouco sobre adubação. Por que que a gente precisa adubar a planta? Você já se perguntou isso? Por que que a gente precisa adubar a planta? Alguns clientes falam assim, mas não precisa adubar porque na natureza ninguém fica adubando planta. Na verdade, o jardineiro lá em cima, ele aduba todas as plantas dele. Tudo uma coisa cíclica. Por exemplo, o ratinho morto que a gente acha nojento, na verdade, ele vai ajudar a dar nitrogênio para as plantas. E as plantas precisam muito de nitrogênio. Hoje a gente vai tentar fazer com as plantas nas nossas casas o que elas seriam se tivessem lá, no ambiente que a gente chama de selvagem. Então vamos lá, hoje vai ser uma aula de adubação. Eu sou o Caio, você está no Mundo Planter, vamos lá. Então eu trouxe aqui alguns tipos de adubação que a gente pode considerar como essenciais para as plantas. Esse daqui é o famoso NPK. Esses dias eu fui buscar NPK numa agropecuária e a pessoa disse, não tem NPK, a gente só tem o 10-10-10. Esse 10-10-10 é o NPK e a gente vai explicar o que o NPK faz. Então quando você vai comprar NPK, talvez você vai ter com essas siglas aqui, né? Eles vão ser 3 números seguidos e a gente vai explicar o que é cada um desses daí. O NPK que eu comprei, ele é em grão, tá vendo? São os grãozinhos. Você tem NPK líquido, você tem outros tipos de adubo que são farelados. Isso daí vai do gosto da pessoa. Na verdade, vai da necessidade que tem, às vezes, as suas plantinhas. Esse aqui é a torta de mamona. Ela é muito importante também para você colocar nos seus canteiros e nos seus vasos. O problema da torta de mamona é que ela é tóxica. Então, se você tiver bichinho de estimação ou crianças com acesso ao vaso, por exemplo, você tem um vaso no meio da sua sala e a criança pode ir lá e pegar. É perigoso, ou se os animais forem lá fuçar também. Toma muito cuidado, na verdade. Só usa se você não tiver criança no alcance ou se você não tiver bichinho de estimação no alcance. Pode ser? Uma coisa também muito importante, esvaziou porque eu usei tudo. Tava escrito cálcio aqui. Você sabe o que é isso daqui? Isso daqui é farelo de casca de ovo. A gente vai mostrar hoje como que você pode fazer farelo de casca de ovo. E por que é importante ter cálcio. Torta de mamona, NPK, cálcio. O que mais eu posso usar? Você pode usar cinza de lareira. Fez o churrasco, sobrou aquela cinza, você pode usar também na adubação. Borra de café, é mito ou é verdade que você pode usar? É verdade. Você pode usar, ele é rico em nitrogênio. Embora todos esses daí que eu estou falando para vocês, ele vai ser só um complemento, ele não vai substituir a adubação propriamente dita. Outra coisa também que é importante você fazer adubação isso vai ajudar no controle de pragas. A gente não está falando que a adubação vai afastar os bichinhos aí da sua horta ou dos seus vasos. Mas a boa adubação, se as suas plantas estiverem bem adubadas, vai dificultar que esses bichinhos vão até a sua planta. E a gente vai explicar o porquê nesse vídeo. Então, vamos explicar o primeiro aqui, o NPK. NPK são os 3 macronutrientes que a sua planta precisa. O que é macronutriente? Ele não é que ele é mais importante do que os micronutrientes, mas é que a sua planta ela usa mais esses macronutrientes. Se você lembrar da tabela periódica, NPK, você vai lembrar de nitrogênio, de fósforo e de potássio. Vamos explicar para que serve cada uma dessas. Nitrogênio é o que a sua planta vai usar para fazer fotossíntese. Meu Deus! O que é fotossíntese? Fotossíntese é o jeito que a sua plantinha tem aí em casa, é o que faz ela ser uma planta. Os seres que conseguem fazer a fotossíntese, eles conseguem fabricar a sua própria comida. Então imagina que você vai lá no sol, você fica com os braços abertos e de repente, picanha. Você começa a produzir a sua própria comida. E a planta, ela precisa de nutrientes, mas basicamente ela vai pegar a água que você deu para ela, vai usar o sol para ativar e vai usar o dióxido de carbono que a gente passa para elas. Vai fazer a mistureba, vai pegar a comidinha para ela e vai soltar para a gente o oxigênio. Então,
A fotossíntese é o jeito que a planta faz para fabricar o próprio alimento que ela vai consumir depois. Para ativar a fotossíntese, o que a sua planta ela precisa? De nitrogênio. Então, geralmente quando são mudinhas, são pequenininhas, o que você vai precisar? Você vai precisar tacar nitrogênio nesse povo. Então, esse primeiro número que você encontra aqui, no meu caso, aqui é 25-20. Então, mostra que a proporção é de 20 nitrogênio, 5 fósforo e 20 potássio. Então, ele tem uma alta concentração de nitrogênio. Talvez você vai encontrar aí na sua cidade o 10-10-10, que ele é todo equilibrado. Mas para mudas, você precisa que seja mais o nitrogênio. Agora você sabe por que ele precisa de nitrogênio. O que vai ser rico de nitrogênio? Farinha de osso, que você pode passar além do NPK. O duro da farinha de osso é que ela vai ficar alguns dias antes de evaporar, ela vai ficar com cheiro. Então, se você tiver bichinho em casa, eles vão ficar desesperados quando eles sentirem o cheiro da farinha do osso. A gente tem um gambá que rodeia aqui a estufa. Se eu colocar farinha de osso aqui, eu tenho certeza que ele vai atrás e vai começar a fuçar aqui nas plantas. Então, agora você já sabe para que serve o nitrogênio. Vamos para o segundo? O segundo é o fósforo. Por que P? Na tabela periódica, P é fósforo. Lembra quando pH era farmácia? A gente lia desse jeito? Então era fósforo com pH. O que o fósforo vai fazer? Sabe aquela plantinha sua que faz tempo que não floresce? Ela tá até bonita, mas ela não floresce, ela não dá flor? Falta de fósforo. É o fósforo que vai ajudar na questão do enraizamento dos frutos e das flores. Então, se você quer que tenha raízes fortes, que dê flores bonitas e que aquela sua árvore frutífera dê bastante fruto, você precisa de fósforo. Então, esse daqui, que ele tem pouco fósforo, eu vou usar para quê? Eu vou usar para mudas, porque ele tem bastante nitrogênio, que vai ajudar ela a crescer, né? A ficar verde, a ficar bonita. Esse daqui não é tão rico em fósforo. O terceiro aqui é o potássio, é o K. NPK, é o potássio. O que ele vai ajudar? Uma das coisas que o potássio ajuda é deixar a sua planta firminha, durinha. O que vai acontecer daí? Pulgão e outras coisas que... esses besourinhos aí que amam comer nossas plantas e quando você acorda ela tá toda lá comida, pode ser falta de NPK, o K do NPK, o potássio. Esses daqui são os nutrientes principais, mas significa que eles são os únicos? Não. O que você precisa fazer é quando você compra, às vezes, no meu caso aqui, esse daqui só é NPK, mas por exemplo, você pode comprar um NPK líquido e quando você vira ele, para ver no rótulo, ele não vai ter só o NPK. Por exemplo, eu tenho um NPK aqui que ele tem cálcio, além do nitrogênio, do fósforo e do potássio, ele tem cálcio e tem magnésio. Cálcio são excelentes para suculentas, para elas ficarem firminhas, bonitinhas. Elas precisam bastante do cálcio. Agora, por exemplo, um nutriente que as plantas precisam é o boro. O boro, ele fortalece as camadas, a parede celular da planta. E sabe onde você encontra boro? Você encontra no talco. Talco de bebê, qualquer talco que você tiver aí, até aquele talco de chulé do pé. O que você não pode fazer, pelo amor de Deus, é tacar adubo demais na planta. Adubo de menos mata, mas adubo demais mata mais rápido ainda. Então, por exemplo, essa semana eu vou usar o NPK. Então, por um mês aí, se você usar como eu os grãozinhos, vai demorar até derreter tudo e ser absorvido pela terra. Então hoje eu vou usar a cinza, a mamona e o NPK. Não, você misturou, não pode. O que a gente vai ensinar agora é você a fazer uma adubação laminar. Sabe os restos de comida que você tem em casa? Não joga mais, aquilo não é lixo. Você não vai colocar, claro, ali carne, né? Mas, por exemplo, o que pode ir aí? Você pode fazer uma composteirinha ali dentro, coloque em cima ali da sua pia e você joga lá cascas de alimento, resto de casca de fruta, essas sobras, a gente chama de sobras. E você vai pegar elas e vai bater num liquidificador. Bate bastante, daí você vai ver que vai formar esse suco, e daí você vai peneirar. Uma dica também, o que pode ser colocado nessa adubação laminar? A borra do café.
A borra do café é rica em nitrogênio. Ela não substitui um NPK, ela vai ser uma ajuda a mais. Triturou tudo, pegou, coou, não joga esse resíduo físico aí. Esse suco aí você vai deixar para suas plantinhas. Você pode colocar no substrato. Se você tiver palhinha protetora, a gente vai falar disso em outro vídeo, você puxa a palhinha protetora, coloca ali o seu suco e fecha a palhinha protetora. E as cascas de ovo? E as cascas de ovo? É 100% cálcio. O que você vai fazer? Você vai pegar esses restos de casca de ovo que você usou para fazer o bolo, que você usou aí para fazer qualquer coisa, e deixa secar. Depois que seca, você vai no liquidificador e bate. Vai fazer um pozinho e você guarda esse pozinho. As suas suculentas vão amar bastante esse pozinho que você está colocando, porque é cálcio. As plantas precisam de cálcio. Então não é só o NPK, tem outros nutrientes que a sua planta precisa também. E aí, então espero que você tenha gostado das dicas que foram feitas hoje. Esse aqui é o Mundo Plantê, eu sou o Caio. E não se esquece, por favor, deixa seu curtir, compartilhe isso daí para outras pessoas saberem do nosso canal com essas dicas. E compra as nossas plantinhas com a gente, por favor, venha conhecer Venceslau. A gente envia as plantas para todo o Brasil também. A gente vai fazer uma aula sobre como que essas plantas vão chegar e que cuidados você tem que ter, tá ok?